Então é o seguinte, vou começar. Se alguém tiver alguma dificuldade, escreve aqui no chat, eu vou estar dando uma paradinha para poder ver. Como eu falei, a gente vai ter que ter um pouco só de paciência, porque como são alguns participantes a mais, confesso que alguma hora que vai dar um pouco de bolo, mas tudo bem. Bom, para eu falar de DRE para vocês, nada mais justo que eu pegar e falar que representa o resultado do posto, né? Se a gente levar ao pé da letra, especificamente, a gente vai falar que a DRE é a demonstração do resultado do exercício, que o exercício pode compreender um ano, um mês, uma semana ou um dia, né? Depende muito do tipo de número que você quer ter, algum tipo de análise que você quer ter, tá bom? Explicando um pouco mais sobre a minha trajetória em relação a trabalhar com resultados do posto, eu, desde 2008, eu venho trabalhando com postos como revendedor, como consultor, e também agora como treinador para levar o pessoal à alta performance. Então, o meu foco sempre foi a parte de estratégias e a parte de finanças. Então, o objetivo hoje aqui é para falar sobre DRE. Qual que é, decifrar um pouco ela, né? O que significa no resultado, o que ela impacta dentro do posto. Para isso, eu vou ter que compartilhar com vocês a própria DRE. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês e aí vou desenvolvendo o assunto conforme a gente vai seguindo. E tendo alguma dúvida, enquanto eu estiver com a tela compartilhada, basta você escrever aí no chat, né, habilitar o seu chat, que aí eu vou tentar responder. Tá legal? Então é o seguinte, para quem não conhece o que é uma DRE, tá, de uma maneira bem sintética, claro, porque não daria para entrar especificamente na teoria, é a demonstração do resultado, onde ele vai apresentar para você no posto o resultado que pode ser lucro ou prejuízo do exercício, tá bom? Então, o que eu fiz aqui para facilitar hoje esse encontro aqui, para poder decifrar? Eu acabei montando, simulando uma DRE, e aí depois eu vou entrar em detalhes, porque para mim, como eu te falei, DRE, falando na teoria, nada mais é que você falar sobre a demonstração de resultado de exercício de uma empresa. Você vai ver por aí que alguns consultores, algumas empresas falam, olha, vem aqui para vocês aprenderem finanças para pequenas e médias empresas, e muitas vezes chega ao alcance de vocês. Só que é de um padrão geral, ou seja, a gente sabe que no posto, assim como deve ter outros segmentos específicos, eles acabam apresentando de forma generalista. E aí, por isso, talvez a dificuldade que existe hoje por um revendedor, ou até mesmo por um gerente do posto, ou a pessoa que é responsável pelas finanças, ela acabar tendo um conhecimento maior, ou ela acabar utilizando. Se eu for perguntar aqui para você, você faz a DRE na ponta do lápis no seu posto? Eu acredito que muitos vão dizer que não, né? Eu arrisco dizer ainda que alguns vão dizer que nem sabem o que é, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? A oportunidade que você está tendo aqui é exatamente de poder decifrar tudo que corresponde à DRE, tudo que pode, de certa forma, impactar os resultados, tá? Toda operação, né, ou toda empresa, toda empresa, ela tem, de certa forma, o seu resultado, que é composto por uma estrutura, que ela vai ter as receitas, que são todas as vendas que você faça, no caso do posto, eu sempre vou converter para o posto, tá? No caso do posto, seria lá a venda de combustíveis, seria a venda na loja, seria a venda de lubrificantes. Então, onde vocês estão vendo aqui, onde eu vou marcar agora de amarelo, tá? Apenas para destacar, são as receitas, que essas correspondentes ao que eu estou te falando. Então, a gente tem receita de combustíveis, receitas de lubrificantes, receita de lojas, então tudo está aqui. Então, quando você pegar uma DRE e identificar como receitas, basicamente, você está vendo todo o faturamento do seu posto de maneira geral. Um outro item que é de extrema importância, que é dedutível a venda das receitas, são os custos, que é o custo da mercadoria vendida. O que vem a ser o custo da mercadoria vendida? Quando você compra o combustível no posto, automaticamente você vai receber uma nota, provavelmente você negociou um preço, e esse preço negociado consta nessa nota específica. Dessa maneira, você deve lançar no seu sistema, onde você vai gerar um preço de custo. Esse preço de custo, que é o que você pagou pelo combustível, nada mais é que o seu CMV. A
partir do momento que você realiza a venda desse combustível, ele carrega um preço de custo. E aí você vai começando a montar a estrutura da sua DRE. Só vai ter custo se vender, né? Se você comprou mercadoria, está parado dentro do estoque, significa que você ainda não tem custo da mercadoria vendida. Você pode ter comprado o seu produto e está em estoque. Tá? Então, isso seria um linguajar muito mais aceitável, de maneira geral, das empresas em gerais. Né? No caso do posto, é um pouco mais diferenciado, que eu sempre digo que no posto existem as peculiaridades. E essas peculiaridades nada mais é que alguns fatos do que o combustível, ele entra e tem um giro muito rápido. Né? Se brincar, muitas vezes, você fica sem combustível na pista por algum tipo de planejamento. Então, não é algo que você, de certa forma, compra para armazenar por muito tempo ou que fica encalhado. Né? Então, a gente tem um giro muito rápido no segmento. E aí eu posso falar para você que depois das receitas, menos os custos, nós temos o lucro bruto. Tá legal? Então, é importante que a gente comente aqui que lucro bruto para vocês é a mesma coisa que a margem bruta, a mesma coisa que a margem de contribuição. Talvez você seja meu aluno aqui do Posto Finanças Top, se você for, você vai ter um conhecimento mais específico. Ou talvez, se você já seja familiarizado, você também vai ter esse conhecimento do que é o lucro bruto, tá? Porque eu equiparo lucro bruto com a margem de contribuição ou a margem bruta. Talvez aqui seja um pouco teórico, um pouco complicado, mas na hora que eu for para uma outra aba aqui da planilha, você vai entender, vai ficar mais fácil esse entendimento desses termos. É por isso que eu falo decifrar uma DRE, né? Porque, como eu disse, DRE é algo que é um pouco mais generalizado, mas que muitas vezes não está no seu dia a dia. Tá bom? Então, é exatamente o meu objetivo hoje, é decifrar essas 4 linhas que nós temos aqui, né? Receitas, custos, lucro bruto, que eu falei até agora, depois falar sobre despesas operacionais. O pessoal fala muito, confunde muito sobre qual que é o custo da operação, né? Qual que é o custo fixo, e eu sempre desmistifico isso daí, porque se levar ao pé da letra da contabilidade, custo da mercadoria vendida é o que você compra e que vai diretamente à sua operação. Isso no caso da indústria. No caso do posto, é aquilo que você compra para revender, onde você não é o usuário final. Né? Você compra o combustível, então, para poder revender para terceiros, logo você tem um custo da mercadoria que está vendendo. Por outro lado, a despesa é algo que é final para você, que é aquilo que você, de certa forma, não vai revender. Ela vai entrar na sua operação, né? Vai ficar dentro de uma despesa operacional, ou seja, uma despesa necessária para o posto ter a atividade, então você não vai repassar para terceiros esse tipo de despesa, então automaticamente ela se considera uma despesa operacional, ou também conhecida como despesa fixa. Tá legal? E por fim, a última linha aqui será o lucro ou o prejuízo do exercício. Tá? Eu vou aqui só parar de compartilhar, tá bom? E vou ver se tem. Alguém tem uma dúvida? Ficou claro com relação ao que é uma DRE? Tudo bem para você? Se alguém puder responder aqui no chat, que aí eu já testo o chat também. Tá tudo ok? Entenderam? Ok, obrigado, Ana, Fábio, Ítalo, top, muito bom. É bom saber, que eu acredito. Quem aqui, por favor, quem aqui não sabe o que é uma DRE? Quem aqui não sabe o que é DRE? Alguém aqui, ó, fazemos em nosso posto. Legal, Renato, né? Que aqui para mim está como iPhone de Renato. Então, fazemos em nosso posto. Ótimo. Muito bem. Eu vou te pedir mais uma gentileza, então, para vocês. Até para eu poder saber exatamente. Ó, o Wagner aqui fez uma pergunta. Impostos e despesas variáveis entram aonde? Legal. Impostos são deduções das receitas, tá bom? E as despesas variáveis, ela entra antes da margem de contribuição, tá bom? Aí nós temos, um pouco discutível, o Wagner, em relação a isso. Especificamente aqui eu tentei simplificar ao máximo, trazer do genérico para ir para a operação,
que é o que realmente o seu sistema aí muitas vezes te dá quando você faz alguma análise de resultados, tá legal? Despesas variáveis, elas podem entrar, por exemplo, vamos falar aquele galãozinho que você compra para poder vender o combustível, né? Aquele galão, você, de certa forma, você não, muitas vezes, não repassa para o cliente. Tem alguém que vai cobrar, tem alguém que não. Se você cobrar, tá? Isso, você está revendendo, então entra no custo da mercadoria vendida, ok? E se você pegar e simplesmente atrelar que você vai considerar como uma despesa, eu posso entender que seja uma despesa variável. Por quê? Ela não vai ser recorrente. Vai depender do volume que você vender, né? Do volume de vendas que isso ocorrer. Tá bom? Como você pode também ter um custo variável, se você tentar lá em cima, na linha, que já eu volto e faço uma referência para você, como frete. Né? Eu recebo algumas perguntas do seguinte, olha, Carlos, o frete, quando eu pago o frete, vamos falar o seguinte, comprei o combustível, né, de uma distribuidora regional, né, que não seja uma das grandes, ou que até seja, e, por sua vez, eu contratei o frete de terceiros. Né? Eu chamei lá um terceiro e falo, ó, vai lá buscar essa mercadoria, vai lá buscar esse combustível para mim e traz aqui. Ótimo. Então, essa contratação, sei lá se você vai pagar 500, 600, 700 reais no preço fechado, ou se você vai pagar 5 centavos por litro, 10 centavos por litro, né? Dependendo da região, não importa. Esse valor que você pagou no frete, ele é um custo, ele vai integrar o custo da mercadoria vendida. No entanto, você vai lançar na mesma data onde você lançou a nota fiscal, né, de aquisição do combustível, de compra do combustível, automaticamente você também vai lançar esse frete, né, que você acabou pagando. Carlos, mas eu pago frete e não pego nota. Não interessa. Aí nós estamos entrando num aspecto fiscal, se você não tiver nenhum documento, e estamos entrando num aspecto financeiro, tá bom? Um aspecto financeiro, um aspecto de caixa ou competência, mas que está relacionado ao resultado. E que depois até posso fazer um adendo aí à questão de registros, né? De clareza de registros. Então, dessa maneira, pagou o frete entra no custo, tá bom? Algumas pessoas lançam lá como despesa. Não é despesa. Sabe por que não é despesa? Vai ficar fácil para você compreender. Estou comprando combustível na distribuidora. Eu tenho o preço retira e o preço colocado. Ok? Todo mundo entende esse termo. Legal. Então, quando você pede preço retira, claro que o preço que a distribuidora te passa é menor. Quando você compra, faz a cotação colocado no posto, o preço é maior. Óbvio. Então, isso é por causa do frete. Tá bom? Então, dessa maneira, você comprando colocado no posto, você vai assumir automaticamente pela nota. Chegou a nota, você vai lançar, entrou. Então, seu custo de aquisição, né, o custo de compra do combustível naquele momento, o registro que você vai fazer no valor total. Então, nada mais justo que, quando você faz ou retira, você vai, de certa forma, pegar a notinha de frete que você fez e vai contabilizar. Tá bom? Carlos, novamente, não tenho nota fiscal. Eu não posso lançar no meu fiscal. Obviamente, não adianta eu vir aqui dourar a pílula, que eu sei que acontece muito disso. Então, simplesmente, por isso que a gente está falando de DRE, que muitas vezes você tem que fazer uma análise fora. Eu não conheço nenhuma empresa de grande porte, tá? A hora que eu já trabalhei em empresas multinacionais de grande porte, que não utilize o Excel para fazer análise de resultados. Tá bom? Então, se você tem que deixar bem claro que você pode ter uma DRE no sistema onde você vai ter que lançar e vai para o fisco, que hoje é tudo cruzado, que vai gerar o SPED, que vai gerar tudo, e você tem a sua contabilidade gerencial. O que eu aconselho é que você tenha nota de frete. Tendo nota de frete, lança direto no sistema. Tá bom? Não tendo, você vai ter que fazer um extra, né, um ajuste da sua DRE, que é um extra book que a gente costuma falar. Tá bom? Posso até tirar uma dica mais específica logo mais. Então, é o seguinte, está dizendo aqui o Gelson, então jamais o frete deve aparecer nas despesas fixas? Jamais. A não ser que seja um frete, por exemplo, deu problema no seu compressor. Ok?
ok? Só que o seu compressor é numa cidade a 100 quilômetros. Você precisa contratar o frete. Então, você manda lá levar o compressor, depois você manda buscar, veio uma notinha de frete, é despesa operacional. Tá bom? Porque ele não influencia a sua venda. Você tem lá uma perda operacional, mas não significa dizer que está envolvido diretamente com a sua negociação de combustível. Ou seja, não depende do compressor para poder vender o combustível. Então, logo, ele é uma despesa. Ficou claro aí na questão do frete? Tranquilo? Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloque aqui. Eu estou um pouco atrapalhado ainda, mas já já eu entro aqui no esquema. Legal, então tive 2 OKs, acredito que esteja tranquilo. Tá bom? E quem perguntou sobre as deduções? Deduções são os impostos. Por que eu não entro? Vou fazer um comentário também. Por que eu não entro? Eu poderia colocar ali, quem participa comigo aí em alguns programas de mentoria, alguma coisa, especificamente a gente entra mais em detalhe por causa do tempo da abordagem maior. Mas as deduções dentro de uma DRE são o quê? Consideravelmente na parte teórica da contabilidade, são as devoluções, no caso, dificilmente a gente tem devolução de combustível, né? E são os impostos sobre as vendas, ou descontos condicionais, né? Existe a diferença de incondicional e condicional. Incondicional é como você fala, ó, hoje vai ter 30% de desconto, tá? Condicional é, se você comprar acima de X mil litros, você tem um desconto. Então, você colocou uma condição, tá? Mas, independente dessa situação, quando você tem um desconto, quando você tem impostos sobre vendas que você precisa fazer o recolhimento, ou quando você tem a devolução, antes aqui, vou compartilhar novamente, até para vocês terem uma ideia mais exata, daqui a pouco eu volto. É aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui está receitas. Antes dos custos, eu posso ter aqui uma linha chamada deduções. Tá bom? Então, essas deduções pode ser devolução de mercadoria, pode ser um desconto, como pode ser também o imposto sobre vendas. Por que eu não admito aqui? Para não complicar muito, porque o ICMS dos combustíveis, especificamente, eles são por substituição tributária. Você geralmente não paga galho no seu posto, né? Você já paga, já está embutido no preço. Quando você lança a nota, já está embutido, tá bom? Devolução de mercadoria. Nunca ninguém chega e fala assim, olha, coloquei o combustível no meu carro, mas não serviu. Ficou pequeno, ficou grande, né? Fazendo uma analogia bem boba, mas exagerada, mas verdadeira. E dificilmente você vai colocar de volta no tanque, tá bom? Então, por isso que eu não coloco aqui, eu não quero complicar, eu quero ir mais aos fatos direto, porque eu tenho certeza que é aqui que você vai, eu quero que você pegue conceito. Você pode trabalhar com o sistema A, o outro vai trabalhar com o sistema B, eu não entro em especificidade aqui do sistema, eu tenho que tentar mostrar para você a dinâmica, a malícia do negócio, né? A malícia no bom sentido, mas o entendimento mesmo, a dinâmica de um resultado. Tá bom? Então, eu não vou entrar em deduções aqui, porque aí eu teria que ficar fazendo várias considerações. O importante é que você saiba sobre margem. Por quê? Você vai entender que as receitas é o volume que você vendeu de combustível vezes o preço de venda, o preço de bomba. Certo? Então, é isso, né? A gente sempre não fala, qual que é a margem da gasolina? A minha margem é eu pegar o preço de venda menos o preço de compra. Essa é a minha margem, não é isso? É isso, que eu chamo de lucro bruto, margem bruta, tá bom? Então, por isso que eu já faço direto dessa maneira, para facilitar o entendimento do nosso segmento. Então, aqui, eu teria, então, depois o CMV, então, eu já venho direto, tá? O que eu estou vendo aqui ao lado? Ó? Vou destacar em amarelo também. Aqui ao lado, eu estou vendo o quanto representa das receitas, né? Porque também é verdadeiro esse tipo de análise. Então, assim, olha só, o meu custo de mercadoria vendida, ele representa 84% das minhas receitas, tá bom? Isso é o mesmo que eu disser o seguinte, de uma forma isolada. Olha, a margem, o custo, né? Meu preço de compra, o preço que eu vendo na bomba, tá? Eu tenho um custo de aquisição de 84,83%. Tá bom? É um parâmetro.
Por que que é um parâmetro? Por que que é importante? Porque é o seguinte, esse pode ser o determinador da sua análise do lucro bruto. Por quê? É claro que se eu tenho 84% como custo, o meu lucro bruto, se eu não tivesse despesa operacional, esquece tudo, seria de 15,17. Tá bom? Vocês devem ouvir muito no mercado o seguinte, olha, mas qual que é a minha margem ideal de lucro na venda do combustível? Né? Qual que é a minha margem ideal? Então, é importante que você saiba que essa margem de lucro bruto, ele é ainda o preço antes das despesas, o valor antes das despesas. Tá? Muito cuidado com isso. Então, é o seguinte, o meu lucro bruto, a minha margem bruta, a minha margem de contribuição é 15%. Isso é o que o meu posto está dando aqui. É o que o meu simulado, tá? O meu case aqui está apresentando. Tá bom? E eu vejo muito, que é aí que eu começo a dar o alerta para vocês. Tá? Que é o seguinte, eu vejo muito postos com esse lucro bruto, ou a margem bruta, ou a margem de contribuição, eu quero que vocês se familiarizem com isso, chega a dar 6%, 5%. Tá bom? Aonde acontece isso? Nos postos que trabalham com preço baixo. Então, quando você entra numa guerra de preço, quando você quer fazer uma campanha simplesmente por fazer, porque você acha que o seu concorrente está vendendo mais que você, porque você acha que está vendendo volume, esse é o erro que eu sempre digo. Primeira coisa que você faz, você vai lá e baixa o preço. Quando você baixa o preço, automaticamente você baixa essa margem que eu vou colocar aqui em vermelho. Tá bom? Então, isso é um parâmetro. Note o seguinte, que antes de eu mudar o preço, entrar numa guerra de preço, entrar numa campanha sem saber qual é o resultado, ou simplesmente querer gastar energia vendendo 100% por preço baixo, eu tenho que tomar cuidado com essa margem. Esse vai ser o meu parâmetro. Mas, Carlos, qual que é o parâmetro ideal? O parâmetro ideal dessa margem é entre 14 e 16. Tá bom? Parâmetro ideal, entre 14 e 16. Mas, isso não significa dizer ainda que o seu posto está bem, ou que seu posto vai ter lucro. Que depois disso a gente vai entrar num dos principais erros, nas principais faltas de atenção, que é as despesas operacionais. Tá bom? O que eu quero matar aqui com vocês agora é exatamente o seguinte, essa análise do impacto no seu preço de compra e venda. Tá bom? E como que eu vou mostrar isso para vocês agora? Antes, eu vou ter que voltar a tela aqui, novamente. Tem alguma dúvida? Está claro para vocês em relação à receita e lucro bruto? Tá bom? Se tiver mais pergunta, faz aqui. Tá? Que eu não consigo ver quando eu estou compartilhando. Mas eu vou voltar lá e vamos compartilhar novamente. Vem aqui novamente. Compartilho. E beleza. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui. Quando eu falo desse lucro bruto aqui de 66.600, que equivale a 15% do meu faturamento, né, que, por sua vez, é 15% de margem bruta, eu não tirei em vão. Como que eu consigo detalhar isso? Como que eu consigo analisar? Você tem tudo na mão. Você vai conseguir, talvez você já tenha baixado uma planilha parecida com essa, tá, anteriormente, que eu disponibilizei, tá bom? Mas, por enquanto, é o seguinte, ó. Deixa eu só diminuir aqui, ó. Então, por enquanto, é o seguinte. Vocês devem ter aqui, ó, esse do resultado e vindo até aqui embaixo. Tá? Vocês devem ter isso. Eu acrescentei aqui um adicional para vocês entenderem basicamente da onde que vem. Tá? Então, aqui não olhem ainda o resultado. A parte que nós estamos falando corresponde a essa parte aqui, ó, até a parte de produtos, até essa faixa onde eu marquei para você, onde está destacado, tá bom? Onde eu estou passando o mouse aqui. Então, veja o seguinte, o que determina a minha margem bruta, tá? Que nada mais é que a minha margem. É a diferença entre meu preço de venda e meu preço de compra, tá bom? Então, aqui, se eu estou pagando R$ 3,96, no caso aqui, ó, vou marcar para a gente falar na linha específica, depois eu volto. Nesse caso específico que está em amarelo, vamos analisar, depois a mesma análise vai servir para os demais elementos. Então, é o seguinte, ó,
eu vendi 30 mil litros na quantidade aqui de gasolina comum, onde eu apurei uma margem de 63 centavos, que é uma excelente margem, né? Quem está aí, de repente, quem está do lado do norte, nordeste, consegue umas margens dessa em determinadas regiões, onde há escassez de postos, mas se está na capital, com certeza não vai estar com essa margem, tá bom? Mas aqui, um exemplo saudável. Em São Paulo, em Minas, Rio de Janeiro, Paraná, confesso que dificilmente, vamos falar assim, 90% de chance de não achar uma margem assim. Mas é válida, tá legal? E por sua vez, quanto que vai ser o nosso lucro bruto? Lembra que eu falei do lucro bruto? Vai ser de 18.900. Aqui nós estamos falando em valor absoluto. Tá legal? E aí é o seguinte, se eu quiser transformar lá na minha DRE, os números vieram daqui, ó, onde eu tenho o preço de compra, venda, e como eu te falei, o que vai ser meu custo da mercadoria vendida? Ora, se eu tenho meu preço de compra e sei o volume que eu vendi, é fácil. O meu CMV é o seguinte, eu vendi 30 mil litros ao custo de R$ 3,96. O meu custo da mercadoria vendida vai ser o quê? De 118.800. Por outro lado, de onde que eu tiro as receitas lá, Carlos? Olha aqui, ó, você tem. Tudo isso você tem, acredito, no seu relatório, tá bom? Então, basta, você vai ver aqui que é uma simples página, se você alimenta o seu sistema direitinho, depois até posso fazer um complemento e te dar clareza, você vai ter essas informações. Por que que muitos não conseguem extrair uma DRE no sistema? Porque não alimentam o sistema. Lembra do caso do frete? Às vezes você paga lá para a pessoa o frete, por sua vez você não registra. E aí, seu resultado não acaba sendo melhor. Aí você olha lá, como você não registra corretamente as despesas, você tem um lucro que não existe. Vai te apresentar um lucro de 60, 70, 80 mil reais, dependendo do posto, né? E você vai falar, poxa, mas não vejo esse dinheiro no caixa. Claro que não vai vir, porque é um lucro que não é verdadeiro, é um lucro que não é completo. E aí muitos desanimam e não usam mais o sistema. Então, a velha planilha, nesses casos, pode salvar e espero que salve. Se você disser, Carlos, essa planilha para mim eu não utilizo porque eu registro tudo no sistema, eu tenho tudo numa DRE, eu tenho tudo lá certinho no relatório, então, para mim, é dispensável essa planilha. Ótimo, você está de parabéns. Agora, se você não consegue emitir uma DRE no seu posto, eu aconselho, sim, você praticar essa planilha. E com esse simples passo que eu estou te passando, você faz essa análise que eu falo que é necessária, tá bom? Então, nada mais é aqui, ó, onde eu estou marcando aqui as receitas, que é nada mais é que do resultado do meu preço de venda e por esse mesmo volume vendido, tá bom? Então, se você notar aqui, é o seguinte, eu fiz de combustível por combustível, né? Criei aqui ó, todas as margens, que ela é, como eu disse, preço de venda menos o preço de compra, tem o preço de margem, e está aqui. E por aqui eu posso analisar um pouquinho, saber como que está a minha margem. A coisa mais simples é você saber qual é a margem do seu combustível. Olha. Se você está no preço de bomba 4,59, seu preço de compra é 3,96, você pode fazer uma simulação. Né? Está aqui, ó, 0,63. E mexer nesses números. Eles são digitáveis. Eu poderia colocar aqui 60 mil. Se eu colocar aqui, ó, 60 mil de venda de gasolina comum, já muda. Né? Vai aumentar meu CMV, vai aumentar minhas receitas. Vamos ver lá se melhorou o resultado da DRE? Ó, de certa forma, caiu para 14,83. Por que caiu para 14,83, Carlos? Se era 15? Porque eu tenho margem do etanol aqui que é melhor. Então, se eu aumentasse o volume do etanol, que a margem é 70 centavos, aí sim eu teria um resultado mais alegre, né? Mais conservador, porque nada mais é que a margem. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta, deixa eu ver, Fábio, mas se eu conseguir vender mais com algum. O Fábio está perguntando aqui, que acho que foi para o privado. Quando você. As pessoas não vão ver, né? Porque está mandando para o privado. Mas deixa eu só explicar aqui a pergunta do Fábio. Mas se eu conseguir vender mais com algum tipo de campanha, sem aumentar muito as despesas fixas, não seria uma saída para melhorar as vendas? Cara, Fábio, eu vou te responder o seguinte. Quando você cria uma campanha, bom, quando você cria uma campanha, você tem que ter começo. Eu vou até voltar aqui. Ó. Deixa eu parar aqui. Ó, estou voltando aqui.
Desculpa porque eu volto mesmo, porque eu não gosto de ir para frente sem ter entendimento, e eu acho que é muito mais válido eu apresentar algo prático para você do que ficar passando um vídeo nesse momento, né? Porque vídeo vocês veem muito. Mas é o seguinte, ó, quando você cria uma campanha, o que é uma campanha? Uma campanha é, eu vou baixar o preço, eu vou criar uma campanha do seguinte, se a cada 30 litros ganha uma lavagem, ou ganha uma troca de óleo, enfim. De qualquer forma, isso é uma campanha, porque é algo que campanha já diz, que é uma campanha por um período determinado. Então, toda campanha que você fizer, você tem que ter início e fim, data específica, tá bom? E somente faça essa campanha depois de fazer aquela simulação da DRE. Tá? O que eu sempre digo, o revendedor, ele começa de trás para frente. Primeiro ele baixa o preço e vende, depois ele quer saber das consequências. Aí sabe o que acontece? Chega lá, tem prejuízo, aí fala, posto não presta, posto está comendo meu dinheiro, posto não dá dinheiro, né? Não dá lucro, vendo muito, mas não dá lucro, ou alguém está me roubando, enfim, são várias as desculpas. Né? Mas o que acontece? Não fez a previsão, a simulação. Essa planilha, até que o Flávio está perguntando se eu vou deixar disponível, vou sim. Depois, quem ficar comigo até o final aqui, eu vou mandar para vocês e vocês podem fazer a simulação que vocês quiserem, tá bom? Vai ser fácil para você ter o dia a dia. Então, antes de fazer uma campanha, que é você baixar o preço, verifique o quão você vai gerar de margem de contribuição, o quanto vai sobrar lá de lucro bruto para poder cobrir as suas despesas depois. Lembra que eu falei para você que a gente só está analisando a primeira faixa da DRE, que é só o custo da mercadoria vendida? É só isso, né? Que é para chegar no lucro bruto, para a gente chegar na margem de contribuição. Quem não sabe o que é margem de contribuição, já antecipando, margem de contribuição é o valor que sobra da sua operação, que é suficiente para poder cobrir as despesas fixas, ou seja, o quanto aquela margem, aquele lucro, contribui para cobrir as suas despesas e também o seu lucro. Tá bom? Então, sua margem de contribuição ali, o seu lucro bruto, ele tem que ser maior que as suas despesas fixas para poder gerar o quê? O que vai sobrar? O lucro. Ok? Então, por isso que eu estou dizendo para você que é importante, no caso eu estou falando aqui para o Fábio, está indo de encontro ao que você me perguntou, tá, Fábio? Acho que já vai fazer sentido para você. Mas, por isso que é importante, quando a gente fala sobre essa linha aqui, ó. Você viu que está 15 e 17. Deixa eu ver se eu mudei o etanol. Não, mas vamos manter aqui por enquanto para entender sobre a campanha, que é interessante. Ó. Então, aqui, ó, 15 e 17 é sua margem. Se você baixar muito o seu preço, logo vai diminuir. Ó. Baixa preço, diminui receita. Ok? Aí você fala, Carlos, mas eu baixei preço, eu vou vender mais. É relativo. Pode vender mais ou não. Tá bom? Baixa preço, diminui a sua margem de contribuição. O seu lucro bruto vai cair também. Tá joia? Então, você vai cada vez mais comprometendo. E aí o que acontece? Se você tiver muito baixo, no nosso exemplo aqui, ó, é 47 mil. Você concorda que se eu tiver aqui um custo de mercadoria vendido de 400, depois eu volto, ó, de 430 mil reais por meu custo, tá bom? Ó, olha lá, vai sobrar quanto de lucro bruto? 2,03%. Tá péssimo, né? Porque eu falei que tem que ficar sempre acima de 14, mesmo sendo relativo. Mas olha só, se eu estou falando que o lucro bruto é igual à margem de contribuição, quanto que minha margem do lucro bruto vai contribuir para minhas despesas? Em 8 mil reais, vai ser suficiente para cobrir aqui as despesas? Não vai. É aqui que todos pecam. Mesmo que você não aumente as despesas fixas, Fábio, não importa. O que importa é o número que vai chegar aqui no lucro bruto, o número que vai ser aqui a sua margem de contribuição. Tá legal? Então, dessa maneira, por isso que eu digo que é importante quando você cria uma campanha, você ter começo e fim. Quando que eu recomendo para você uma campanha? Ou baixar preço, ou para tentar aumentar volume, ter a chance de vender mais. Quando você atinge o seu ponto de equilíbrio, ou seja, quando
você gerou um resultado onde a margem de contribuição aqui, ela já foi suficiente para alcançar os 47, cobrir os 47.194. Tá legal? Então, esse é o ponto de equilíbrio. É quando você vende de tal forma que você consegue cobrir as suas despesas. Ok? Então, muito cuidado quando vai baixar preço, tá? Por isso que tem aqui esse termômetro, que é exatamente a DRE. Começa pela DRE. Você vai querer baixar o preço, faz uma simulação de quanto você vai vender no mês, quanto que vai ser seu custo médio de aquisição, e puxa do seu sistema, joga aqui na planilha e vê se vai ficar entre 12, 14, 15, se vai cair para 6, tá bom? Então, é importante essa. O Eduardo, e quando o posto pratica o preço à vista e a prazo diferenciado, como organizar a melhor a DRE? Tá bom? Já vou te falar. Eduardo, já volto lá. Fábio, ok, entendeu? Ótimo, Fábio. Eu uso o sistema operacional sempre para esses cálculos, mas alimento o sistema em tudo. Acha conveniente lançar a planilha também? Cara, vou falar para você uma. Eu sou meio moderno na questão de gestão, mas eu aprendi na antiga. E eu sempre aprendi o seguinte com o chefe: antes de você mudar, aprenda o que você recebeu, né? Domine aquilo que você tem, que você está assumindo. Então, eu fiz muito pela planilha quando eu comprei o posto, fazia. Confesso para você que eu utilizei muito mais. Eu nunca, de certa forma, desprezei planilha. Então, acho que vale a pena você fazer um depara, né? Ou uma conciliação, conforme o melhor termo aí para se explicar. Você pode fazer um teste, no caso, Alan, você pode fazer um teste seguinte. Se você alimenta, você está de parabéns, como eu disse, que é uma grande chance de você não incorrer em erro. Planilha erra, sistema automaticamente não, desde que parametrizado corretamente. Mas faz um teste, até para você poder praticar. Porque muitos também, principalmente gerentes que gostam de trabalhar só com o sistema, porque acham que vai agilizar o trabalho e tudo mais, se engana com o sistema. Tá bom? Então, periodicamente, é interessante. Faz uma planilha, pega um mês, faz o acompanhamento. Gera as informações dessa planilha que está aqui, sua receita total, seu CMV total, né? Emite aquele relatório onde te dá a margem bruta, onde dá o custo dos produtos que foram vendidos, né? Cada um tem um termo. Coloca na planilha, faz um teste, tá? É interessante. E aí você confronta, concilia um com o outro para ver se está certo ou não. Se tiver certo, maravilha, economizou tempo, ótimo. Mas, é claro que aí num assunto mais avançado, quando a gente trabalha com aprimoramento, com indicadores de performance, como assim, geralmente tem, que não é o assunto da aula, né, e teria que ser uma aula específica, você tem alguns indicadores que você pode trabalhar. Então, é legal você trazer para o Excel, tá bom? Você não vai fazer todo o lançamento no Excel, você vai tirar as informações do sistema. Então, por isso que era o recado, o adendo que eu ia fazer para vocês, é o seguinte: utilize o máximo o sistema. Carlos, qual que é o melhor sistema? Isso eu sempre recebo a pergunta. Melhor sistema é aquele que você alimenta, que você registra tudo. Seja uma lâmpada que queimou, seja o almoço que você saiu para almoçar, pagou lá, pega uma notinha, lança, nem que seja no gerencial. Se não é um documento hábil fiscalmente, lança nesse controle. E aí você tem duas opções, né? Duas opções. Ou você lança no gerencial do seu sistema, caso haja, ou você lança no famoso Excel. Faz um controle à parte. Todas as despesas que não tem nota, que você não conseguiu nota, você lança numa despesa e depois joga para as despesas fixas. Você não vai comprar combustível sem nota, pelo menos a gente sabe que acontece muito, mas aqui eu nem vou considerar essa opção, né? A única que eu posso considerar, como eu falei, é o frete, para integrar o custo. Então, você pode adicionar o frete, eu paguei a parte, não registrei, então, lança lá na sua planilha gerencial e embute, soma no valor do seu CVM que você apurou depois, tá bom? Se for despesa, classifica também, cria um grupinho lá, uma lista de despesas sem documento fiscal, mas coloca lá. Você vai ter um gerencial, você pode intitular de DRE gerencial, tá bom? Tá claro por enquanto até aí? Ok? Deixa eu ver se eu respondo mais alguma pergunta aqui para a gente voltar lá para o conteúdo. Para ficar o simulado, eu acho melhor o Excel melhor. Cara, eu também acho. No caso aqui, o Rafael, eu também, Ana Lisboa, perdão.
O Excel, para você fazer simulação, é top, porque você faz a famosa análise de sensibilidade. Você muda a margem, né? Como eu sempre tenho, inclusive, um aluno meu de mentoria aqui de São Paulo, que ele falou, Carlos, eu estava trabalhando com margem média de 60, os postos mudaram, estão trabalhando baixo, eu estou ficando com um dos preços, ele é bandeira branca, estou ficando com preço igual de bandeirado. Então, estou me tornando não muito competitivo. Eu falei, não, você quer ser reconhecido por preço ou por qualidade? Né? Você quer criar uma marca pessoal? Já é tão difícil? Trabalha, faz um estudo pelo menos, porque ele, o sócio, tem o seguinte, o sócio dele tem muita questão assim de qualidade, de prezar o serviço, né? E ele não gosta de baixar preço. Então, ele não baixa preço, ele não é a favor. Né? Outros são a favor, ele não. Então, eu falei, faz uma simulação. Pega o seguinte, se você vender com essa margem alta, vai cair o seu volume? Vai. Então, lembra essa planilha que você está vendo depois? Você pode criar, destrinchar ela e falar o seguinte, olha, vou fazer uma simulação aqui com margem de 60 centavos, vou fazer uma simulação aqui com margem de 30 centavos. Na margem maior, claro que vai cair o seu volume, mas pensa na qualidade da sua margem bruta. Tá bom? Não pensa muito na quantidade. E aí faz a simulação, ó. Se eu manter minha margem de 60 centavos, eu vou vou vender, ao invés de 100 mil litros, vou vender 60 mil litros. Se eu baixar o preço, eu vou ficar igual aos outros, bandeira branca, mas também não vou continuar vendendo 100, porque os preços estão iguais. Então, eu vou acabar vendendo 80. Então, faz as contas. Você vai ver que, mantendo 60 centavos, vendendo 60 mil litros, financeiramente, é melhor do que você baixar a margem e vender 80. Tá claro até aí? Tá? Isso é uma briga que eu sempre entro. Mas aí falam, Carlos, mas se eu baixar o volume, significa dizer que eu perdi cliente. Não sei se você perdeu o cliente. Porque tem outro ditado, que eu sempre digo, que cliente que por preço vem, por preço vai embora. Então, você tem que ter oportunidade de trazer o cliente no posto e dar um melhor atendimento, gerar o valor, ter uma boa recepção, né? Que é a recepção, uma boa oferta, uma boa despedida, né? Quando eu falo recepção, é abordagem, né? Você muitas vezes vende sem querer vender, treina bem os seus frentistas, tá? Não é aqui técnica de vendas que eu vou conseguir falar, só estou te dando uma dica, tá? De como você ancora, muitas vezes, manter o valor na sua marginal, tá? Mas faça uma simulação, tá? Pega aí essa planilha que eu vou disponibilizar para você e faz lá aqui, ó, onde eu vou novamente compartilhar, até para ficar mais claro, não ficar muito confuso. Então, aqui, ó, você vai pegar aqui, onde eu falei para você, tá vendo essas margens aqui? São imputáveis. Você pode trabalhar aqui, ó, você vai mudar seu preço de venda, que vai ser o quê? A sua análise de sensibilidade, ó. A minha margem aqui está 63, tá bom? Se eu chegar aqui e falar, Carlos, não consigo mais trabalhar, meu concorrente está trabalhando a 4,39, estou mudando aqui o preço de venda. Olha lá, caiu a minha margem para 43. Vai baixar meu lucro bruto. Tá bom? Lembra que estava 15,17? Olha lá, já caiu para 14. Tá? Meu lucro já caiu para 13 mil. Olha a diferença. Caiu 6 mil reais. Então, por isso que eu falo. Aí vamos fazer aqui uma outra sensibilidade. Ao invés de vender 30 mil, que eu poderia fazer uma simulação, se eu manter essa margem de 63 centavos, ou seja, mantendo o preço de 4,59, eu só vou conseguir vender 15 mil de gasolina, vai cair meu volume. Tá bom, mantive a mesma margem. Lá estava dando 14%. Ó, quanto é a sua margem ainda? Tá? 15,44. Por outro lado, você teve uma diminuição aqui, né? Mesmo se você tivesse baixado o preço e vendido o mesmo volume, você teria 13 mil. Se você lembra aí do seu histórico, né, que eu apresentei. Só que agora caiu. Ora, vale a pena ou não? Então, de repente, vale a pena eu fazer o quê? Eu não preciso, eu posso ter um equilíbrio. Eu não preciso, talvez, manter o preço, mas eu posso baixar 5 centavos, 10 centavos, posso ficar mais competitivo. Tá bom? Então, é importante que você tenha essa análise de sensibilidade. É aqui que eu estou falando para você. O revendedor ou gerente que domina essa questão de trabalhar com uma folha de resultados e não saia vendendo antes de fazer a simulação, tem muito mais chance de não ter prejuízo. Tá legal? Então, o que eu quero dizer para vocês, tomem cuidado com o preço de venda.
Tá? Tome cuidado com essa questão de volume. Tá? Eu quero fazer uma pergunta para você, se eu tiver a oportunidade de te encontrar um dia, e você saber responder o seguinte. Eu não vou perguntar para você o volume do seu posto. Eu vou perguntar para você o seguinte. Qual que é a margem de lucro do seu posto? Qual que é a margem de contribuição do seu posto? Qual que é o seu lucro efetivo do posto? Você entendeu? Porque muitos ficam preocupados com galonagem. Galonagem não demonstra nada. Tá bom? Não demonstra nada, porque eu posso ter que vender 500 mil litros, mas ter uma margem baixa. E para esses 500 mil litros, eu preciso ter mais funcionário, aumenta meu capital de giro, que eu não tenho disponível, eu recorro ao banco, pago os juros, e por sua vez, eu dou tiro no pé, que eu costumo falar. Né? E outra coisa, quando você baixa muito o preço, você vende a alma. O que é vender a alma? Você tem que sempre manter o preço baixo para fidelizar esse seu cliente. E não é assim que você fideliza. Tá bom? Então, aqui, lógico que nós saímos um pouco do assunto da DRE, mas eu acho interessante, eu acho que tudo que eu consigo fazer de gancho para te ajudar, eu vou querer falar. Tá bom? Então, aqui, acho que vou voltar aqui novamente, vou ouvir de vocês, vou ver de vocês as perguntas. Bom, tá claro, então, novamente, perguntando, se eu não confundir vocês, a questão da receita, menos o seu CMV, é igual ao seu lucro bruto, é igual à sua margem. Tudo bem? Tá ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Uma pergunta, como lançar a gasolina, por exemplo, dos meus pais que não pagam abastecimento. Olha só aqui, ó. Uma grande pegadinha, tá? O Renato está perguntando, como lançar a gasolina, por exemplo, dos meus pais que não pagam abastecimento? Tem que mandar a notinha para eles para pagar. Desse jeito você vai ter prejuízo. Seu resultado está poluído. Você já deve ter ouvido o seguinte, não misturar as finanças da empresa com as finanças pessoais. Tá bom? Isso é um princípio, assim, básico no que eu digo, fundamental. Não é básico, eu quero dizer. Porque muitas pessoas não sabem, e está tudo bem, porque você pode ser um excelente prestador de serviço, você pode ser um excelente comercial, mas muitas vezes você não foi preparado para as finanças. Tá? Então, isso não tem. Você está aqui exatamente para isso. Para você saber que existe algumas coisas que são fundamentos. Tá? Que fica lá na base. Então, o seguinte, Renato, ó, você, mesmo que eles não paguem, você tem que fazer um controlinho à parte, tá bom? E lançar como despesa dos sócios, tá? Ou despesas de funcionários, ou sua despesa. Se eles não forem os sócios, né, que eu acredito aqui pela pergunta, eu acredito que seja, né? Você coloca lá, abastecimento dos sócios dentro de um grupo de despesa com sócios, despesas com funcionários, com colaboradores, vai depender muito do seu plano de contas aí, do seu sistema. Mas o importante é que você classifique, tá bom? Costumo dizer o seguinte, se você tem lucro real, uma dica importante para você que trabalha com lucro real se você abastece seu carro, se você vai almoçar, se você gasta tudo que tem que fazer, eu chego no restaurante, não dá para eu pegar uma nota fiscal para o posto. Então, você vai pegar uma notinha, tá bom? E vai fazer um relatório de despesa no final do mês. Então, se você trabalha se você mora em outra cidade, se você tem lá um gasto de combustível seu para poder ir trabalhar e voltar de R$3.000, tá? Estou exagerando, mas para que fique claro para você, você pega notinha por notinha que você assinou e faz um relatório de despesa e lança na sua contabilidade, no seu controle. Isso é válido e dedutível para imposto de renda. Tá bom? Se for lucro real, você lançar lá e não tiver nenhum documento, o que importa é o documento. Se não tiver nada lançado, seu lucro vai ser arbitrado. Você não tem documento suficiente. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, tá? É exagerado? É. Escritório de contabilidade, perdoe minha palavra, eu sou contador de formação, mas escritório de contabilidade não faz a contabilidade como deveria, muitas vezes. Por quê? Porque também você não paga o valor para ele poder te dar uma contabilidade completa. Então, fica assim, você não quer pagar e ele não quer fazer. Tá? Então, você pode ser bem informado e preparado para isso. Então, lembra lá, quando você for fazer a opção de lucro real, lucro presumido, muito cuidado. Todo ano, lá para setembro, outubro, novembro, faça um planejamento tributário. Marca a reunião com o seu contador e veja, com base no que foi do seu ano, que você espera no seguinte, vai lá e fala para ele fazer um simulado, um planejamento financeiro. Tá bom? Então, fica aí como dica também. Tá? E aí, então, no caso, Renato, faz um relatório de despesa, tá? E você mesmo pode fazer, eles não precisam assinar nada.
coloca o nome deles, sócio e tal, né? E junta os documentos, os comprovantes, isso vai melhorar muito o seu controle, tá legal? E você tem outra ainda. Se caso você ainda, falando das despesas pessoais, você paga lá aluguel, aluguel da sua casa, sei lá, ou escola dos filhos, condomínio, energia elétrica da casa, joga tudo lá no bolo do posto, separa tudo, tá? Faz um relatório lá específico, porque é despesa sua e não é do posto, tá? E pratique isso, que é o fundamento, que você vai ver que vai despoluir o seu resultado no posto e vai te dar também uma melhor análise das suas despesas pessoais. Você vai saber o quanto você está usando. Porque isso já aconteceu comigo. O que a gente faz? É o achismo, né? Eu vou lá, não, vou fazer uma sangria aqui e pego. Vou pagar uma conta minha aqui de condomínio, escola da minha filha, tudo mais, tal. Quando você vai ver, você fala assim, mas eu não retirei esse mês. Opa, então vai ter lucro. Se não retirou, vai ter lucro. Não retirou em dinheiro, né? Mas não teve retirada que saiu do banco e foi para sua conta. Mas se eu somar lá cartão de crédito pessoal, condomínio, aluguel, isso é sua retirada. Então, não estou dizendo que você não tenha que fazer, mas para melhor entendimento e melhor controle e disciplina sua, que vai melhorar nos aspectos pessoais, né, e da empresa, faz uma separação. Cria uma linha como retirada, se você não quiser colocar no gerente ver, se você é dono do posto, você precisou fazer um saque, por sua vez, você não quer que ninguém saiba, que aí é um direito seu, como dono, coloca lá, cria uma linha no seu resultado, na sua planilha, como retirada do sócio. Pronto. E ele vai saber, o importante é que ele saiba que ele tirou X. Tá legal? Então, mais uma dica aí para você. Hoje comparo o DRE do sistema com o razão da contabilidade. Aí é muito perigoso. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Alan. Ou Alan, tá? Desculpa se eu estou falando, pronunciando errado. Mas é o seguinte, lembra que eu falei? Depende muito o que você coloca no sistema, depende muito do que você manda para a contabilidade. Se você não mandar informação para a contabilidade, ele não tem um identificador de notas não enviadas. Ele vai contabilizar o que você mandou. E o pior, ele vai calcular o imposto com aquilo que você mandou. Se é lucro real, você tem que mandar tudo. Faz esse relatório de despesa urgente, pega todas as notas possíveis e manda para ele. Tá bom? Porque despesa não identificada te dá prejuízo duas vezes. Te dá prejuízo porque você perde o controle e vai pelo achismo, e por sua vez, não é dedutível lá no imposto de renda, tá? Você vai pagar imposto por despesa que você não lançou. Tá bom? Então, muito cuidado. Você pode comparar perfeitamente, que é aquele depara que eu falei anteriormente, mas cuidado com o que você manda para a contabilidade e o que você registra. Acho que isso é o mais importante. Tá? Vou ler outra pergunta aqui. Se eu for fazer um sorteio de uma moto, por exemplo, por 12 meses, aí eu pegaria o valor da moto para ver o custo mensal do jogo. Pergunta interessante do Fábio aqui, ó. Ele falou o seguinte, se ele pegar uma moto e fizer uma campanha durante 12 meses, para sortear essa moto no final do ano, ele comprou a moto. Então, pelo período da campanha. Se a campanha é em 6 meses, ele vai pegar essa moto, tá? Essa moto não é para uso seu pessoal e não é custo variável. Porque é o seguinte, você não vai ter, como que eu posso falar para você? Para dar um discernimento claro. Fácil. É uma despesa não operacional. Tá bom? Por quê? A sua operação, de forma alguma, precisa dessa moto. Isso é uma campanha. Tá? Você tem duas situações. Você pode colocar para melhor classificação como despesa não operacional, porque não é objeto do seu negócio vender moto. Você vende combustível, não vende moto. Tá? Ou você não pode imobilizar, por quê? Imobilizar, jogar no ativo imobilizado, é se ela fosse sua, para uso do gerente, para o seu uso, né? Para poder fazer algum tipo de entrega da loja, enfim, aí sim. Mas como não é, você vai pegar essa campanha do período que você tiver, se for 12 meses, divide o valor da moto por 12, tá bom? E aí, se contabilmente falando, por regime de competência, pelo período da campanha você coloca lá como despesas de campanhas. Tá bom? Você pode ter um grupo de despesas comerciais, você pode ter um grupo lá, despesas comerciais, onde você coloca lá de marketing, de anúncios e de campanhas, de brindes e assim por diante. Legal? Quanto mais detalhista você conseguir, melhor. Lembra que eu disse no chamado? Que se você não sabe medir, você não sabe gerenciar. Ou seja, se você não consegue, vamos falar
mais objetivo. Se você não consegue medir, o que é medir? Isso que eu estou falando para você. Você não consegue ver qual que é o seu resultado, como que você vai tomar decisão? Né? Como que você vai falar para mim que o seu posto não dá lucro, se você não faz uma DRE? Como que você fala que seu posto dá lucro porque pelo achismo? O achismo a gente erra em 30%. Pode fazer aí um teste, no mínimo. Tá? Porque você só lembra daquilo que é de maior destaque, maior volume. As despesinhas pequenas você não lembra. Você vai lembrar o seguinte, eu troquei lá a mangueira, porque veio o cara do IPEM e falou que a mangueira estava errada. Eu troquei as lâmpadas. Né? Estou dando alguns exemplos. Eu paguei almoço. Eu paguei lanche para o pessoal que ficou depois do horário. E aí esqueceu da hora extra. Se ficou depois do horário ainda, fez hora extra, ainda não lançou. Entendeu? Aí nas suas contas, não preciso fazer DRE, porque eu sei que aqui, ó, vendi X, minha despesa foi Y, aí, né? Mas se Deus quiser, vai dar uns 30 mil de lucro. Aí você vai lá, deu prejuízo. Entendeu a dimensão da coisa? Eu gosto de falar exagerado, mas para mim não importa se é 10 reais ou se é 100 mil. Entendeu? Se você quer ter certeza, você quer gerenciar, você tem que medir. Para medir, você tem que ter confiança naquela informação que você tem. Legal? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ó. Algumas, custo mensal de despesas. Então, desculpa, no caso, Fábio, eu não considero como uma despesa variável, tá bom? Eu lançaria como uma despesa de campanha, poderia amortizar em 12 meses para ser, assim como você faz até tem aqui nas despesas no simulado que eu fiz, tem lá, por exemplo, o IBAMA. O IBAMA é uma taxa que você paga trimestralmente, certo? Então, você paga lá 4 vezes por ano. Então, dessa maneira, muitas vezes só contabiliza no mês que pagou, né? Então, de certa forma, pelo menos você contabilizou. Porque eu sei que tem operador revendedor que nem sabe que existe taxa do IBAMA. E tem contador que não passa essa taxa do IBAMA, não orienta, então, o seu revendedor. Então, para você aí, tá? Um detalhe que pode parecer bobo, mas não é. Pergunte sobre a taxa do IBAMA. Se você nunca pagou a taxa do IBAMA, você está com problema. Tá? Você tem que pagar 4 vezes ao ano. Então, é o seguinte, você paga lá, vamos falar, 1.159 a cada trimestre. Então, você pode pegar o do ano, né, e dividir por 12, você pegou essa de 1.159, refere só trimestre, divide por 3 e contabiliza. Né? É igual provisão de férias. Alguém aqui faz provisão de férias? 13º férias? Alguém lança? Responde aqui para mim, por favor. Depois eu volto aqui nas perguntas anteriores. Se alguém contabiliza aí na sua DRE, no seu controle, provisão de férias e 13º, responda. Eu acho, não lanço. O Renato não lança. Ok. Não. Exatamente. E é normal, tá bom? Como eu te disse para vocês, se você lançar, você desanima, né? Não é assim? Quando você começa a lançar muita despesa, começa a ver o resultado, por dar aquele desânimo. Mas, sinto te informar, isso é a questão da clareza, você tem que ter. Eu também não gosto. Quando eu saio, assim, gasto, olho na minha... Não quero nem olhar a conta corrente. Por quê? Porque eu sei que eu gastei. Só que eu vou pelo achismo. Na minha cabeça eu gastei pouco. Na hora que eu vejo, dá aquele impacto. É a mesma coisa o resultado do posto. Você tem que lançar tudo. Tá? Tem aqui, o Alan lança. O Eduardo também, ótimo, parabéns. Exatamente. Então, quem não sabe o que é provisão de férias e 13º, é o seguinte, você paga uma vez por ano, mas você tem que contabilizar o ano inteiro. Tá? Se você for mais conservador ainda, mais disciplinado, eu diria o seguinte para você, disciplinado regular, é você pegar na sua DRE, pegar lá o quanto você acha que vai ter de folha, de 13º, com base no que você tem hoje, né? Você pega o resumo da sua folha, você pega o valor da sua folha, faz a simulação de pagar o 13º, se fosse pagar hoje, dividindo por 12, é um 12avos. E para cada mês é um 12avos. Tá? Que aí você distribui esse resultado. Isso, o que eu estou falando, assim, você que é nível regular. Agora, se você quer ser nível top mesmo, você, além de fazer a provisão, você pega um valor do seu lucro, lembrando que lucro não é salário, né? Tem uns que confundem, acham que lucro é salário. Então, vai lá, vai dar 15 mil, já gasta os 15 mil. Aí chega o mês que vem, guerra de preço, diminuiu margem, tem prejuízo e arranca os mesmos 15 mil.
porque já fez conta passada e agora precisa cumprir, né? Está acostumado. Igual quem é assalariado, você não é. Então, teve 15 mil de lucro, defina seu salário. Meu salário é 5 mil, tá? Para uns pode ser muito, outros poucos, tem imposto que nem dá isso, mas eu só estou dando uma regra. Seu lucro deu 15 mil, tá? Tem um salário de 5 mil, ok? Então, você tem que deixar esses 10 mil como reserva de emergência, reserva financeira, o que queira. Então, se você for mais top ainda nessa questão da provisão de férias, você pega e faz o seguinte, qual que é a minha provisão de férias e 13º desse mês? É 4 mil reais. Então, você pega 4 mil reais dessa sua reserva, tá bom? Que já deve estar em banco, coloca uma aplicação financeira para liquidez imediata, ou seja, que a qualquer momento você possa sacar, e deixa lá. Por quê? O susto de todo operador é quando chega novembro, que aí ele tem que pagar 13º, aí chega o contador, manda o 13º também, tem que pagar. Outros prestadores de serviço, vai lá e manda, e aí é onde, ó, o cara tá apertado. Você não aguenta. Mês de dezembro vende bem, não vende? Porque é um mês festivo, que todo mundo tem 13º, todo mundo gasta. Só que aí chega janeiro, férias, não tem escola, o pessoal está de férias. Aí, o que aconteceu? Vem lá a guia para você pagar, né? Agora ainda que você paga no mês, mas tem guia, tem todas as despesas ainda. Você fez um capital de giro no banco para poder pagar o 13º, que o banco já sabe da sua dor, então ele já estampa na sua cara para você pagar 13º, você vai lá e pau, aí chega em janeiro, já tem a parcela do primeira parcela de empréstimo. Então, não te pega de surpresa. Então, vai lá contabilizando mês a mês. Você vai sempre tendo clareza. Você vai saber exatamente quanto custa a sua operação. Tá bom? Eu não estou falando agora em terminologia contábil, mas, assim, para você entender. Custo de operação, né, financeiramente falando, é aquele custo que você tem para poder, de certa forma, operar. Quanto custa para operar? É igual custo de capital, né? Quando você vai pegar algum dinheiro no banco, qual que é o meu custo de capital para poder investir aqui, um capital de giro, investir numa troca de obra? Então, muito cuidado, tá? Tenha essa clareza, lance tudo, faça a projeção sem medo, porque é aquilo que eu falei, quando você tiver clareza, você consegue medir. E você conseguindo medir, você consegue gerenciar. O que é gerenciar? Tomar as decisões cabíveis. Lembra que eu falei para você daquele percentual? Ele é um indicador. Você pode ir lá aumentar seu preço da margem, você pode diminuir, e aí você vai medindo para poder tomar decisão se você pode baixar o preço ou não. Tá legal? Então, deixa eu só responder mais umas perguntas para eu voltar lá definitivamente e falar sobre as despesas operacionais. Tá bom? Ó, então, se eu for fazer um sorteio, ok. Tenho que contratar, acho que o Alan agora aqui com 2 L's perguntou para mim, tem que contratar uma contabilidade específica para postos? Isso foi um tema que eu conversei com um revendedor, inclusive uma pessoa que eu presto mentoria para ela, é o seguinte, ela assumiu uma contabilidade antiga, numa cidade aqui de São Paulo, e é o mesmo posto que eu dei exemplo antes. E, por sua vez, ele já assumiu a contabilidade anterior, o escritório, né? E, pum, estava fazendo algumas coisas que não eram legais. É muito diferente. Tá? Se você pegar um posto, um escritório que calcule aí para você pagar PIS e COFINS ou ICMS de combustível, pode demitir na hora. Tá bom? Eu já te falei, substituição tributária. Para a loja é diferente. Tá? A loja tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, dependendo da sua, do seu regime de tributação. Mas, se você não tiver outros aspectos que sejam também relacionados ao posto na contabilidade, você tem que procurar um escritório específico. Não adianta você estar no escritório que 90% é padaria, sendo que 10% só é posto, ou só você é posto. Saia correndo do escritório. Procure escritórios que são especializados. Tá bom? Em São Paulo, por exemplo, quem é aqui de São Paulo, sabe que tem que atender a Secretaria da Fazenda Estadual, que é um nojo você entrar num quadro societário. Você tem que tirar certidões, você tem que ser homologado, né, para poder entrar. Então, se você não seguir a risca, se você fizer alguma coisa errada, você não consegue homologar você como sócio de um posto. Tá legal? Eu não sei, assim, eu sei que Minas Gerais é um pouco mais tranquilo, outros estados também, mas se você está num estado que, de certa forma, você tem que atender a uma norma estadual,
tá? Para você poder entrar, tem que tomar muito cuidado, né? E principalmente também dessa questão de substituição tributária, alguns postos que, alguns escritórios que acham que tem que ter pedido de ressarcimento, tudo mais. Então, muito cuidado. O escritório que mexe com imposto sabe todas as nuances, todas as peculiaridades, inclusive te ajuda no planejamento tributário. Então, minha recomendação é que você contrate um escritório que seja específico, não específico, mas que tenha profundo conhecimento em impostos, a legislação da revenda. Normalmente, no DRE tem outra opção de custo médio ou último custo. Ah, legal. Uma pergunta interessante que o Flávio fez. Ali, você viu que eu trabalhei com o custo do CMV com o último preço que eu tenho. Tá? Tem alguns sistemas que calculam o seguinte, ele vai pegando assim, o primeiro combustível que entrou, né? O combustível mais velho, ele vai lá, busca o preço, né? Que você busca o preço que foi pago daquele combustível, primeiro que entra, primeiro que sai. Aquele lá, o PEPS. Tá? Você pode fazer pelo custo médio? Pode fazer. Tá? Pode fazer. Se você quiser, o sistema faz. Agora, se você está fazendo na DRE, fica um pouco mais difícil. Ou você puxa direto do sistema que já faça isso, né? Ou se você lança na mão, que eu acho difícil, aí você pode fazer o primeiro que entra e o primeiro que sai. Tá bom? Eu coloquei ali, eu gosto de trabalhar com o último preço que eu paguei. Por quê? Eu gosto de trabalhar com o último preço que eu paguei porque é meu custo de reposição. Tá bom? Isso gerencialmente falando. Não estou entrando em regra fiscal, que vai falar que é para você ser que é permitido e nem é permitido pela lucro real, é permitido o médio ou PEPS. O EPS, que é o último que entra, primeiro que sai, que é esse que eu queria falar para você, não é permitido. Tá bom? Porque isso tende que sempre o preço de hoje é mais caro do que o de ontem, e se eu trabalhar com esse preço mais caro, significa que o meu custo é menor, vou pagar menos imposto. Então, tá? Mas eu considero o custo de reposição. Legal? Mas não está errado, você vai ter uma pequena discrepância. É lógico que nós estamos num momento que aumenta muito, diminui muito, mas eu acredito que fique na média ali. Não lanço, tá? Deixa eu ver aqui. Procuro levantar todas as despesas do ano anterior e dividir por 12 para ter um custo operacional mais preciso, pois, além do IBAMA, temos fera, né? Ótimo. Eduardo, é uma prática legal. Eu sempre digo o seguinte, você me perguntando isso, se você me pergunta isso especificamente, fora daqui, né? Se você me perguntar, eu vou falar, legal, cara, você trabalha da melhor forma possível. Por quê? Porque você está comprometido com o resultado. Isso que é o legal. Não importa se seu método está... eu aprendi com o professor o seguinte, né? Antes você está próximo, perto, do que está muito longe. Então, aquilo que você consegue criar de controle que vai te ajudar na gestão, ótimo. Se você pegou o custo histórico, legal. Só que histórico não garante futuro, né? Passado não garante futuro. Então, você tem que estar sempre assim. Para fazer uma simulação para o ano de 2020, se eu chegar lá em novembro e for montar um orçamento, legal. Porque eu tenho aqueles números de hoje. Ajustado com alguma expectativa que eu tenha futura, ótimo. Vou lá e coloco. Tá? Mas é importante que, de certa forma, você tenha isso como metodologia, mas ajuste mensalmente. Faça lá seus comparativos para estar sempre alinhado no seu resultado. Tá? Você pode fazer uma simulação mês a mês e ir salvando, ou você pode, se você for muito habilidoso com planilhas, se tiver facilidade, você pode. Tem postos que faz a linha, onde o Oriente, como ele gosta de trabalhar, mês a mês, aí tem lá a variação mês a mês do seu resultado. Tá? Quem fez curso comigo aqui do Posto Finanças Top, tem lá a planilha que eu trabalho mês a mês, até para você poder fazer a comparabilidade das suas despesas. Tá bom? Aqui em Recife, só se não tira salário faz tempo. Ana, eu vi falar que tem muitos postos fechando aí, né? Tem muito problema. Eu recebo, assim, as pessoas que me perguntam o que está acontecendo para que as pessoas não... para fechar os postos. Realmente é preço. Né? Preço e pecando na gestão. Porque eu sempre digo, se você baixou margem, legal, se você é forçado, o que é ser forçado pelo mercado? Poxa, todo mundo está com 10 centavos a menos que você. Caramba, sou forçado a trabalhar com 10 centavos. Mas se está ruim para mim, está ruim para todo mundo, não está? O que você tem que fazer? É o que nos remete ao próximo assunto agora, para terminar a DRE, que a gente vai entrar aqui
onde eu vou, que eu acho que eu me perdi aqui, mas já estou voltando, desculpa, eu me perdi aqui, mas vou voltar lá, até para ficar mais objetivo, é o que me remete a falar sobre as despesas. Porque é o seguinte, se você está apertado, trabalhando com uma margem apertada, forçada pelo mercado, ou você quer fazer uma campanha de baixar preço, você tem todo o direito, né? Você tem que mexer nas despesas. Porque o que acontece é o seguinte, tá ruim para todo mundo. De 2014 para cá, em média, os postos perderam, é uma média, 25% do volume. Tá? Se vocês analisarem o histórico de vocês, 25% do volume foi perdido. Então, o que acontece? Se você perde volume, o que você tem que fazer? Você está lá precificando certinho, está com uma margem legal, aquilo que eu te disse anteriormente. Não adianta nada você ter 15% de margem bruta se as suas despesas são uma calamidade. Ou seja, não adianta, você tem um balde furado, né? Você coloca água. Pô, eu consigo encher o balde, mas, pô, se o balde nunca enche, que está com um furo, está indo embora. O que eu tenho que fazer? Tapar aquele furo, né? A torneira, fechar a torneira, está lá pingando, você vai gastar. Então, fechar a torneira. É claro, literalmente falando, não dá para você parar de pagar todas as despesas. Mas eu estou dizendo o seguinte, começa a reavaliar. Faça uma negociação com fornecedores, veja se realmente aquela despesa é necessária para você, para o seu custo. Se ela vai mudar. Tá bom? Então, você tem que ter uma análise assim, muito preciosa nas suas despesas. E aí, Carlos, você fala o seguinte, mas só para quem tem margem baixa? Não, cara. Não. Para quem tem margem baixa, quem tem margem alta, a análise das despesas é fundamental. Tem que fazer. Porque, assim, quanto mais lucro você tiver, melhor, pô. Você é empresário, você vive de lucro, você vai criar sua reserva financeira, vai ficar resguardado contra qualquer tipo de emergência. Então, eu vou compartilhar aqui de novo e vou falar um pouco mais para você a respeito disso, que era o nosso tópico. Então, o que eu estou falando é aqui, ó. Existe uma taxa de despesa, digamos assim, uma taxa padrão, Carlos? Não existe, tá bom? O que existe é o seguinte, você pode ter aqui, em vez de 10,75, você pode ter 13, mas isso é comparado ao seu faturamento, tá bom? Como você pode ter aqui 3%, ok? O que é mais importante? Aquilo que eu te falei. O importante é você ver essa linha estando positiva, suficiente para cobrir as suas despesas, e o final depois. Esses 4,42 é a margem de lucratividade do seu posto. Lucratividade, não rentabilidade, tá bom? Muitos confundem aí. É lucratividade. Então, se a sua margem de lucro aqui, de lucratividade, é boa, né? Se você acha que é razoável, que está bom para você, ótimo. Tá bom? Mas o importante é o seguinte, a partir do momento que você fez um planejamento de todas as suas despesas, fez uma revisão, estou pagando tudo que é necessário, tudo que está aqui contabilizado, realmente é necessário, estou sendo realmente um xerife das minhas despesas, você já sabe que o seu índice normal de revisão é 10%. Se você fizer isso mês a mês, se aqui mudar para 12, se aqui mudar para 15, se aqui mudar para 20, o que vai acontecer? Você vai estar ligado, você está medindo. E aí você vai entrar no detalhe. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ter esse número aqui se você faz. Nessa planilha que eu te entreguei, tá? Nessa planilha que eu te entreguei tem as despesas. Então, ainda coloquei o percentual. Ou seja, eu tenho um total aqui embaixo das despesas fixas de 47.194. Então, eu listei algumas despesas aqui de forma apenas para ilustração, e coloquei aqui, ó, por exemplo, despesas 15 mil, que representa 31% das despesas. Então, se você tem essa linha, se você acompanha mês a mês, você vai começar a acompanhar. Ó, veja bem, aqui de salários está 31%, mas estou vendo agora que no próximo mês deu 40%. Opa, por que deu esse aumento? Ou por que diminuiu? Né? Então, isso faz com que você seja curioso, né? Isso vai fazer faz você se tornar curioso, porque aí você vai querer cada vez mais, né? Cada vez mais entrar em detalhe, entender as suas despesas. Você tem que dominar os seus números, tá bom? Então, lá, suas despesas fixas, suas despesas operacionais, o que é a despesa fixa? A despesa operacional, toda aquela despesa que está relacionada à operação do seu posto, mas que não está ligada diretamente no seu produto, que não integra o seu produto.
né? E, por sua vez, o que é fixo? Se o seu posto estiver fechado, né? Vamos lembrar de um velho fator aqui. Vamos lembrar aqui um fator velho, mas que, mais ou menos, né? Tem impacto até hoje. Eu conheço dono de posto que não voltou e fechou o posto. Lembra do desabastecimento? Acho que todos aqui tiveram problema, quem era da época, ano passado, no período de desabastecimento, ou seja, que não tinha combustível para vender, no caso da greve. Então, seu posto ficou sem combustível, vamos falar que 15 dias. Você deixou de pagar os seus funcionários? Não. Você deixou de pagar a energia elétrica? Não. Você pode ter diminuído pelo consumo da sua bomba. Mas se você tem loja, sua loja tem um consumo alto de geladeira. Você tem compressor, utilizou. Você tem se você tem o compressor para poder lavar carro, você vai ter, você tem a máquina de lavar carro. Então, assim, você só não vai ter o custo de energia das bombas, mas seu posto não podia ficar desligado, você tem outras operações. É o que eu estou querendo dizer. Sua contabilidade, você ligou para ela e falou assim, olha, não tenho combustível para vender, vou pagar só a metade do valor. Não. Então é o seguinte, despesa fixa é tudo aquilo que, independente do seu posto estar vendendo ou não, operando ou não, você, de certa forma, tem que pagar. Por isso que é despesa fixa. Tá bom? Posto aberto, posto fechado, com combustível, sem combustível, faça sol, faça chuva, você tem aquela despesa fixa. Eu costumo dizer o seguinte, que no posto, se você sabe que se a sua despesa fixa é 30 mil reais por mês, chutando baixo, significa dizer que cada dia que você acorda com R$ 1.000 de dívida a mais, né? De despesas a mais. Então, ou seja, isso é fixo, tá? Então, tem que valorizar isso daí, meu. Despesa não aceita desaforo. Posto principalmente, tá bom? Porque você tem que segurar a bronca nas margens, você tem que segurar as pontas, muitas vezes, de erro cometido por frentistas, por trocadores de óleo, que você tem que ressarcir e tudo mais. Só que contabilidade não muda valor, salário não muda valor, contabilidade, né, que eu falei, e energia elétrica, água, enfim, todas as despesas fixas. O IBAMA, você tem que pagar. De qualquer jeito, ele nem sabe que seu posto está aberto ou fechado. Está ativa a inscrição, tem que pagar. Então, tem que ter cuidado dessas despesas. Faça uma avaliação, só deixe o que realmente é necessário. Tá? Porque isso é muito comum. Despesa, cara, você tem que ser o xerife. Eu falo que você tem que ser o xerife da despesa. Tem que estar ligado, tá? Porque é o seguinte, uma coisa que acontece que é muito comum, que eu acho que eu não falei, salvo engano aqui. Aí que eu perdi o fio da meada lá. Os 25% que a média do mercado perdeu, né? Então, vamos falar um exemplo mais absoluto. Vamos falar que meu posto vendia, no ano passado, 500 mil litros. Eu precisava de ter funcionários a mais, né? Teria muito mais despesas, né? Minha folha é maior, os meus encargos é maior, benefícios é maior, enfim, tudo aumenta, tá bom? Só que, de certa forma, se eu tinha mais funcionários, se eu tinha um porte maior, minha contabilidade também cobrava mais, né? Porque a contabilidade não fala, quantos funcionários você vai ter? Vou ter 15. Ele vai te passar um valor. Se você tiver 30, ela vai te passar outro, né? Que esse é o custo da folha de pagamento. Legal. Então, dessa forma, vamos falar que no mês passado, o ano passado, você estava vendendo 500 mil litros, aí você está próximo a um hipermercado, e foi lá no hipermercado e abriu um posto. Famoso isso, né? Derrubou muita gente essa prática. E aí, o seu volume caiu para 250 mil litros. Só que você, como operador antigo, diz o seguinte, olha, eu não posso pecar pelo atendimento, porque eu tenho várias bombas, o custo é muito grande, eu tenho que manter os mesmos funcionários para não dar a impressão que eu estou ruim, estou vendendo pouco. E o cara mantém. Isso propositalmente, ou às vezes ele esquece, porque ele não está comprometido com o posto. Ele não tem comprometimento no posto. Ele chega no posto, paga combustível, baixa preço, faz campanha, vende, e é isso que importa. E não olha a despesa. Desatento. Entendeu? Se você é gestor, cara, você tem que ser o xerife, você tem que ficar em cima, você tem que ver por que você está pagando aquilo, por que não está, aumentou lá a variação das despesas, verificar o que é, legal? E aí o cara não faz o quê? Não demite os funcionários, não diminui as despesas, e aí o que acontece? Lógico que aquele percentual que eu te mostrei na planilha vai ficar mais alto, porque você vai vender menos, lucro bruto, margem de contribuição menor, despesa maior, ela achata o quê? O seu lucro.
A despesa achata o seu lucro. Tá bom? Que é o que eu falo da produtividade financeira, que é você conseguir aumentar as suas vendas, né? Sem forçar muito a galonagem com preço, que é um outro assunto de estratégia, né? Que é a fórmula do crescimento, mais clientes, mais ticket médio, mais recorrência, né? Que não é o caso aqui agora, mas você consegue, de certa forma, aumentar as suas vendas sem aumentar as despesas. Quando você baixa preço, você aumenta suas despesas. Porque seu capital de giro é maior, o seu número de funcionários necessário é maior, e assim por diante. Tá? Então, é muito bom você tomar muita atenção com relação a isso, as suas despesas, ser extremamente um xerife das suas despesas. Então, desmistificando, tá? A margem ideal de lucratividade do posto, voltando lá à DRE, que está aqui em 4%, ainda não está boa, tá? Vou voltar aqui compartilhando para vocês, para fazer mais um comentário, que é o seguinte, ó. Então, voltando aqui, pessoal, então aqui, ó, onde está aqui? 15% é o lucro bruto. Falei para vocês, olha, tem que ficar entre 14, 16, 12 é o mínimo, tá bom? 12 é o mínimo. Carlos, como que eu faço para ajustar isso? Olha a sua margem por combustível. Aqui, 15% é o seu lucro bruto, tá bom? Mas eu falei para você também que você pode fazer análise individual por combustível para achar a margem do seu combustível, né? Então, você vai pegar lá, qual que é a margem? Né? Quanto do preço que eu vendo na bomba, pelo preço que eu paguei, qual que é o percentual de margem? É 12? É 15? É 18? Vai dar uma média de 15 aqui para mim, tá? Porque aqui também tem a loja de conveniência, lubrificantes, tudo mais, o CMV, tá bom? Então, aqui, o que eu faço para eu poder ter uma análise? Nos seus relatórios, você tem a margem, essa margem de contribuição aqui, tá? Por combustível, você consegue no sistema. No relatório de margens, ele vai te dar. Então, anote o seguinte, os combustíveis têm que ficar entre 14 e 16. Você vai ter diesel que pode estar 9%, tá? Mas você pode, de certa forma, ter a gasolina com 18%. Então, aí vai te dar uma média. Tá bom? O importante aqui é que essa lucratividade, ela fique entre 4, tá? Interessante aqui, ó, 4 e 8. Tá bom? Opa, que ele pegou como texto. Mas se você puder anotar, a margem de lucro ideal para o posto, para falar assim, olha, o meu posto está legal, está ficando bem, está bem lucrativo, está interessante, estou bem, é de 4 a 8%. Tá bom? Então, essa é uma margem. Claro que existem muitos outros fatores, né? Aqui, só complementando o que eu falei com você, é o seguinte, ó, eu não falei da loja, dos lubrificantes e da pista, né? Que eles contribuem. Ó. Que aqui eu tenho um movimento bruto, né, de R$30 mil, com a margem de lucro de 30, que geralmente tem loja, lubrificantes e mini mercado, né? Pista, tudo mais também é o CMV, tá bom? Só ratificando aqui, ó, o seguinte, complementando o que eu falei com você. Sobre loja de conveniência, mercadorias, produtos e tudo mais, tá? Você também é puro CMV, porque é mercadoria vendida, você não vende nada. Você não produz nada. Então, tudo que, como você é uma revenda, você está revendendo, é o CMV. Então, é a mesma ideia, tá bom? Então, qual que é o meu CMV? É o valor do meu movimento bruto, menos o quanto eu paguei. Aí eu vou ter a minha margem, que geralmente eu trabalho para formar o preço, e aí eu vou ter o meu lucro bruto. Esse lucro bruto aqui, ó, de 14 mil, ele está somando, tá, ao nosso lucro de combustível, tá? Que é a nossa margem bruta. Tá bom? Então, só 66.600 é isso aqui, ó, 66.600, tá? Porque ela integra a sua loja. Por isso que é importante loja, né? Eu sempre digo que você precisa ter urgente uma loja. Mentalidade moderna, você tem que ter loja. Loja, os antigos dizem que dá muito trabalho. Mas o que dá trabalho é você não ter dinheiro para pagar as contas. Então, você tem que ter vida difícil no posto para ter vida fácil nas finanças. Legal? Então, fica essa dica para você. Sei que eu já estou até estourando o tempo, que é normal, que eu costumo estourar mesmo, mas é que eu fico preocupado em você ter todos os conceitos. Então, aqui as despesas, como eu te falei, apesar dela representar lá os 10% e 75%, né, do meu faturamento, em termos aqui de despesa eu tenho para eu poder analisar o que pesa mais. No meu caso aqui, o que pesa mais
é salários, né? Aí depois o aluguel, que é alto, tá bom? E assim por diante. Então, por esses índices aqui que eu achei, esse percentual, você consegue fazer mês a mês para fazer uma análise do que pode ter se complicado ou não. Então, agora eu vou voltar para as perguntas, né? Vamos ver quais são as perguntas que tiveram bastante, mas eu quero saber o seguinte, ficou claro para vocês? É claro que é uma única aula, eu estou tratando de conceitos que talvez eu pulei, né? Vamos falar assim, tive que cortar caminho exatamente por causa disso. Então, deixa eu só responder aqui, vamos lá. Chamamos de cotas, ele entra nas minhas despesas. Não entendi muito bem, Ana, essa questão da cota, tá? Sou do Maranhão, fala aí, Ítalo. Ítalo parece que é conhecido o nome, rapaz. Parece que eu já falei com você, de alguma forma. Tá, o Alan tá montando o posto no Maranhão. A Plumas. Realmente, cara, eu não quis fazer propaganda aqui, mas eu geralmente indico a Plumas, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Então, mesmo sem dinheiro sair naquele mês, temos que lançar. Sim, competência sim. Tá? Seu lucro nunca vai bater com o seu saldo de caixa, você pode ter certeza, porque a DRE, o lucro do seu posto, ele tem aspectos que são econômicos, né? Isso é normal. Então, lá tem eventos econômicos financeiros. Então, você pode ter, de certa forma, não significa dizer que o seu lucro vai bater com o caixa. Por quê? Você vende naquele mês para receber no próximo. Então, para efeito de contabilização de receita, de resultado, você considera. Só que você não recebeu ainda. Isso que fala que é o regime de caixa e competência. Competência, quando ocorreu o fato que te garantiu a venda, a despesa, algo desse tipo. Por regime de caixa, quando entrou efetivamente o dinheiro. Então, por isso que é importante você ter a DRE e ter o fluxo de caixa também diário, ou mensal, ter acompanhamento, tá bom? Então, toda despesa tem que lançar sim, porque uma hora ou outra ela vai se tornar uma saída ou uma entrada, se for uma receita ainda não contabilizada, não recebida, né, realizada, na verdade. Maranhão, ok, sou do Maranhão também, olha só, bastante gente do Maranhão, hein? Fui muito em São Luís, no Porto de Itaqui. Somos uma rede onde estamos fazendo pagamentos do grupo chamado de cota, que acho que a Ana me explicou depois. Taxa de cartão é despesa fixa? Não, taxa de cartão é uma despesa financeira, tá? Entra no resultado financeiro. E você pode estender ali dentro das despesas operacionais, você pode criar um grupo, tá? Chamado de resultado financeiro, onde juros recebidos daquele cliente que te pagou depois do prazo e você cobrou juros, ou a taxa de banco, tem lá resultado financeiro, tá bom? Você pode ter, por exemplo, a aplicação financeira. Essa aplicação financeira, ela, de certa forma, não faz parte da operação, mas ela entra como resultado financeiro, mas é operacional também, tá bom? Ok. É verdade. Deixa eu tomar uma água aqui. A Ana Lisboa falou de água, eu lembrei que tem que beber água. Eu esqueço. Ótimo. Muito bom. Então, é o seguinte, vamos aqui para a próxima. Legal. Então, tá. Tratamos as lojas lubrificantes, outros como empresas diferentes. Certinho. Pode ser sim. Tá? No Posto Finanças Top, inclusive, se alguém for aqui, sabe que eu falo aqui, inclusive, para você fazer separado, para você poder saber o que está dando resultado, né? Às vezes, você está tendo lucro na pista, prejuízo na loja, ou vice-versa. E aí, você no consolidado, você acha que está tudo bem. Mas, se você não identificar o problema, fica obscuro. E você pode melhorar a performance. Então, você, contabilizando por resultado, quem é funcionário da loja e tudo mais, você consegue ter uma DRE eu chamo que é como que é que eu falo? Não é por segmento. Fugiu, deu branco aqui. Mas eu costumo por divisão. Então, eu considero uma divisão. Dentro do posto, divisão de pista, divisão loja, divisão lubrificantes, como queira, se tiver outros segmentos. Então, você pode fazer DRE. Mas, Carlos, despesa comum, por exemplo, aluguel eu pago de todo o posto. É um valor só. Então, você faz um rateio. Pode ser por faturamento, você vai ter que achar um fator múltiplo. Tá? Pode ser por área ocupada, pode ser por faturamento, pode ser por número de funcionários, enfim, cria um parâmetro. Porque no final, consolidar é total, não vai mudar. Mas, por sua vez, a questão por divisão, você consegue sim ter um melhor aproveitamento, uma análise. Você consegue o quê? Medir para poder gerenciar. Tá bom?
Então, é bem legal isso daí. O pessoal fala, preciso ter empresa diferente, CNPJ diferente para posto e pista, tá? Eu já dei alguns pareceres, meu parecer continua o mesmo, que não, eu não gosto da prática de ter empresa específica, tá bom? O pessoal faz por causa de funcionário, mas aí o pessoal já usa a questão de extrapolar, acaba registrando o pessoal que é da pista na loja de conveniência para poder pagar menos, para não pagar por publicidade, enfim, tem várias práticas que não são cabíveis. Além de você ter 2 cursos de contabilidade, 2 cursos de sistema e assim por diante, tá bom? Eu, preferencialmente, prefiro ter uma empresa só, tanto para loja como posto. A não ser que você não queira saber de nada da loja e vai terceirizar. Então, aí, de certa forma, você pode, sim, talvez, fazer uma locação. Eu já vi caso familiar, onde o irmão fica com a loja, o outro irmão fica com a pista, então, eles definiram assim, abriram empresas diferentes. Ou seja, se tiver um real motivo, faça, tá? Mas, se for um único, é só controle e burocracia. Às vezes, você vai chamar a fiscalização para uma empresa e vai pegar outra. Ok, você está incluindo em salários dos funcionários da loja? Sim, todos os salários, tá bom? Da operação do posto. Como eu te falei, aqui é sintético, eu não sei o seu plano de contas do seu sistema, mas na questão por exemplo, do que eu falo para você sobre os subgrupos do seu plano de contas, você pode fazer, né? Para você extrair do sistema em Excel e trabalhar lá, fazer uma alimentação. Ou caso contrário, se você for controlar, separa o que é da loja, como eu falei, monta DRE, loja, lubrificantes e tudo mais, para você poder avaliar a performance de cada um. Tá bom? Tá aí, tudo bem? William, ótima explicação. Obrigado, cara. Valeu. Procuro ser esclarecedor mesmo. Obrigado. Vamos lá. Centro de custos, legal. Se você quiser trabalhar como centro de custo, como divisão também, ótimo, tá bom? Quem não sabe o que é centro de custo, pode ser como divisão. Centro de custo, loja. Centro de custo, lubrificante. Centro de custo, restaurante. Automotivo e assim por diante. Aluguel de espaço pode ser contabilizado como receita? Sim. Existem aí aquelas particularidades, né? Então, vamos lá. Você tem um aluguel, um contrato geral do imóvel onde está o posto, que tem a loja. Bom? Só que você não vai operar a loja. Sublocou a loja. Você recebe aquele aluguel sublocado. Tá bom? Então, é uma receita. Porque você está reduzindo uma despesa, né? Alguém vai lançar direto o seguinte, se o meu aluguel é 10 mil e subloquei lá uma sala por 1.500, o meu aluguel líquido que eu pago realmente é 8,5. Eu não gosto disso. Por quê? Se eu for lucro real, no meu contrato de locação vai estar 10 mil, não vai estar 8,5. Tá bom? Então, você vai levantar aí uma lebre aí para poder dar problema. Então, contabiliza e lá embaixo você coloca como ou recuperação de despesa, ou sublocação, outras receitas. Tá legal? Tem lá um grupo de outras receitas e você acaba contabilizando. Mas é bom saber que não interfere lá em cima, tá? Antes das receitas com vendas, tá bom? Muito bom ficar claro isso. Foi até uma boa pergunta, Ito, porque realmente, do jeito que eu estou falando aqui, talvez que pode ser considerado uma receita, outras receitas, você pode lançar lá em cima, tá? E não tem um custo. Isso daqui é uma sublocação, tá? Ele não é o seu business plan, não é o seu principal trabalho, objeto. Você não vive de sublocação, tá bom? Então, você pode colocar como resultado no operacional, você pode colocar como sublocação outras receitas dentro de um resultado específico. Tá joia? Ficou claro para vocês aí? Deu uma boa menção sobre o que é o resultado, o que é a DRE, né? Que todo mundo acha que é complicado, uns que nem gostam de ver, tá? Então, assim, é exatamente isso que você precisa fazer, tá? Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas. Quem ficou aqui comigo no final, eu vou passar essa planilha, tá bom? Legal? Então, assim, essa é exatamente a aula de mentoria, porque geralmente eu abro grupos de mentoria, o pessoal não sabe o que é, né? O pessoal tem um pouco de dificuldade. Então, o que você participou hoje é exatamente de uma aula de mentoria, ou seja, onde eu tenho um grupo, assim como vocês estão aqui, e é claro que eu não tenho tantos assim. Muitos aí, alguns entram, saem e tudo mais, mas, de certa forma, na mentoria é um grupo fechado, então eu trabalho de 5 a 10. Então, aqui eu habilito, converso, normalmente, né?
Nós temos aqui a condição de estar conversando, você perguntando, e a gente trabalha mais especificamente. Né? A gente acaba dando um suporte até maior. Tá legal? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguma situação? Ótimo, valeu, Ítalo. É isso aí. Não, é legal, tem que ser esclarecedor. Tá bom? Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu não tenho respondido. Amanhã, né? Tá certo, tá certo. Legal. Não, mas é bom falar, né? Eu gosto de compartilhar, porque eu aprendo muito também. Porque a gente não é dono da verdade, né? Eu sempre digo que nunca vai existir, não existe padrão no posto. O posto é muito peculiar. Cada história aqui que eu recebo de um posto, né? Cada história aqui que eu acabo, de certa forma, ouvindo, eu acabo aprendendo. Muitas vezes eu estou conversando com a pessoa de São Paulo, né? Aí estou falando com a pessoa lá do Belém do Pará também, lá do Pará, e acabo levando essa experiência para ela, né? Então aí acaba se trocando aí algumas situações. Ó, chegou aqui uma pergunta do Gelson. Ok. Quando você diz que a lucratividade tem que ser acima de 4%, e se for da loja e posto junto, ou somente o posto? Eu acredito o seguinte, Gelson, eu acredito que o que importa, na verdade, é o final. Por que eu bato na tecla de você dividir, de você gerenciar, medir e tudo mais? Porque você acaba pegando os erros que existem. Às vezes você está tendo um lucro bom, só que você não está vendo que a loja está te prejudicando. Entendeu? Ou que lubrificante está te prejudicando. Ou que você está vendendo diesel, e você vê a margem e fala, nossa, eu estou competindo com o diesel me dá uma margem bruta de 5%. Entendeu? O que eu tenho que fazer? Melhorar. E como que eu melhoro? Simplesmente aumentando o preço? Não sei. Você pode estar com preço defasado, você pode não estar ancorando o seu preço. Às vezes você está vendendo com 5% e ainda financiando, o que acontece muito para diesel, para 30, 40 dias. Está inviável essa operação para você, né? Que é o que acontece muito errado que eu vejo, é que é legal isso. Eu ouço o cara falar o seguinte, Carlos, eu vendo muita prazo, vendo muita diesel, e para essas pessoas que, para eu poder pegar o diesel, eu tenho que dar desconto. Eu falo, caramba, você vende a prazo de 30, 40 dias para receber, e ainda vende com preço com desconto. E o cara que vem na sua bomba lá e abastece à vista, paga o preço cheio, você já recebeu o dinheiro e ele não tem favorecimento algum, né? Você está financiando o cara, entendeu? Então, é isso que eu falo muitas vezes, que você precisa, de certa forma, ter um bom acompanhamento, inclusive gerencial, que é esse que é o que eu digo para você, né? Para você poder medir, gerenciar, tomar a melhor decisão. Você não vai estar certo sempre. E não significa dizer que controlando, você sempre vai ter o seu resultado. Entendeu? Você vai ter que ter, muitas vezes, vai ter que ter jogo de cintura, você vai saber, muitas vezes, que está perdendo no combustível, um negócio importante também que eu posso falar para você, e que muitas vezes você pode perder um pouco no combustível e ganhar na loja. É o que eu chamo, muitas vezes, de combo, né? De um pacote combo, que, por sua vez, você pode perder um pouco, 2, 3 centavos no combustível, mas você fala o seguinte, olha, amigão, se você abastecer aqui, né, você não quer comprar não quer trocar o óleo, verificar o óleo, você não quer conhecer a nossa loja, ter produto diferenciado, e às vezes você faz um determinado combo, ou você tira da pista e vai para a loja. Uma coisa interessante que eu queria falar para você, na verdade, é o seguinte, um exemplo, 2 postos que estão um na frente do outro, bandeira branca e outro bandeirado. O bandeira branca é aquele que detona, o bandidão mesmo, que vai e baixa o preço lá embaixo, né? Deixa o preço lá embaixo, é um pouco redundante, mas baixou o preço e você fala, pô, estou perdendo, não consigo competir. Tá? Qual é uma das saídas? Trabalhe a sua loja, vai lá e veja o que o cara não atende. Se ele vende por preço baixo, ele quer ser reconhecido por preço e não tem nenhuma preocupação com atendimento, nenhum diferencial. Vai lá ver o que ele não atende, o que ele tem dificuldade e usa isso como oportunidade para você. Né? Vai lá no seu posto, cria uma loja. Tá? Tinha um caso real, na cidade de Indaiatuba, nessa situação. O que o cara fez? Ele estava perdendo para uma rede que chegou detonando o preço, em frente dele. Ele simplesmente construiu, ele já tinha loja, mas montou, né, instalou uma padaria. Eu vou falar para você, ele ganha muito mais dinheiro na padaria do que com a loja. Mas, Carlos, preciso fazer investimento. Cara,
você tem que trabalhar na melhor condição que você tenha, com diferencial. Você não precisa investir centenas de milhares, nem se prejudicar por causa disso, porque alguns se prejudicam, que aí entra numa questão de capital de giro, né? Que é despesa, que é investimento, e por sua vez, você acaba querendo fazer algo que você não pode. Mas trabalhe com diferencial, explore sua loja, traga produto diferente, faça uma pesquisa na sua cidade, no seu bairro, do que nenhum posto atende. Fica ligado, tá? Pra você ter ideia, o mercado norte-americano, Estados Unidos, eles não vivem de combustível, eles vivem do mini mercado loja. Isso que é para eles o diferencial. Futuro, você me perguntar carro elétrico, né? O que vai ser do posto de combustível? Eu vou falar o seguinte, revendedor preguiçoso, desatento, vai fechar. Agora, revendedor que assumir ser empreendedor, se comprometer, como vocês estão se comprometendo agora, nessa hora, plena 10 horas da noite praticamente, vocês estão aqui, vocês estão preocupados, vocês são empreendedores, porque vocês estão comprometidos com isso. Vocês vão descobrir. E qual que é a dica? Explore desde já a loja de conveniência. Trate seu posto como central de solução. Ele não é mais um posto só de combustível. Tá? Invista em loja. Tem postos, brincadeiras à parte, que vende o plano funerário. Tem postos que vende seguro de vida. Tem postos que tem parceria com empresas imobiliárias, que vende terreno, que deixa lá um estande, tem aqui, você vai pegar o cadastro de todos os meus clientes, só que eu quero uma comissão, você vai me pagar. Você entendeu? Tem que ser empreendedor, utilizar. Lógico que tudo dentro do que é permitido, né? Dentro do posto. Tomar cuidado com segurança e tudo mais. Você tem que monetizar todos os elementos possíveis. Se preocupe com isso, tá bom? Que você não vai ter problema. Essa questão de combustível fóssil vai acabar? Não vai acabar assim também. Não é todos os carros que vão ser elétricos. Você vai ter uma demanda. E como que você vai ser competitivo? Atendendo elétricos e os fósseis normal, tá? Com combustíveis que você tem que atender. Entendeu? Entendeu a jogada? Então é isso. Então, assim, tem muitas outras coisas que a gente pode falar. Eu poderia ficar falando com vocês, às vezes eu falo alguma coisa no Instagram, alguma coisa no YouTube, não sei aqui se alguém participa de um dos cursos, mas é isso. E o seguinte também, você me permite, eu vou falar, se vocês gostaram desse tipo de aula, se isso te ajudou, você pode te ajudar, eu tenho também o meu programa. Eu vou deixar aqui para depois vocês avaliarem, tá? Não vou fazer nenhuma propaganda agora, eu acho que eu tinha que falar para vocês, eu falei, que a minha intenção, é claro, eu tenho essa questão de alcançar revendedores, de colocar um produto, aquele conhecimento que eu empacotei, não é 100% correto, né? Mas é o mínimo de saber o que funciona e o que não funciona. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado, Arthur. Um grande abraço para todos, boa noite e sucesso aí nos negócios. Legal? Valeu, tchau, tchau.